Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Cara, eu ia gravar o vídeo até um pouco mais cedo, né, que acabou o jogo faz pouco tempo, mas eu acabei tão irritado que eu fui tomar um banho, dei uma relaxada, né? Acho que a gente precisa falar de muita coisa nesse vídeo, né, cara? É muita coisa mesmo, né? Pessoal, antes de falar do jogo, eu queria falar uma situação, tá? Primeiro... Calma aí, né? Pera. Primeiro vamos falar das promessas vazias do Loucos do Bando, né? A gente prometeu fazer uma livezinha do News Old Boys, acabou não dando pra fazer aí, certo? Pedimos desculpas aí, o Fiel vai chegar em peso cobrando, mas por motivos extra-campo, os membros do Loucos do Bando não conseguiram fazer a live. Nós não conseguimos, né? Enfim, dito esse recado, né? Não sabemos quando é que vai ser a próxima live, mas enfim, pedimos desculpas aí pelas falsas promessas, estilo diretoria do Corinthians, né? Enfim, eu não sei se vocês estão com esse medo, cara, vendo os jogos do Corinthians, né? Principalmente agora depois da saída do Guedes, tá? Cara, o elenco do Corinthians é horrível, mano. Nossa, hoje deu pra você, tipo assim, não só hoje, né? Mas já faz um tempo que deu pra cair a ficha do quão fraco é o elenco do Corinthians, né? Que muitas peças acabaram não dando certo do começo do ano, outras foram embora, outras peças eram tão importantes que elas acabavam valendo 2 ou 3, né? Então agora com a saída do Roger Guedes, mano, cara, o Corinthians foi com o time titular hoje, tá? O Rojas jogou o quê? 2 jogos? Então, assim, ele ainda é uma opção ainda, ele não é um... Assim, na atual situação do Corinthians, ele é um super titular, né? E pelas partidas que ele fez, né? Mas agora com a saída do Guedes, cara, mano, foi assustador você ver as opções que entraram em campo e as opções que entraram depois, né? Que foram as substituições do Luxemburgo, né? Assim, não é... O Luxemburgo não tem culpa, sabe? Não é como se ele tivesse o Messi no banco, Cristiano Ronaldo, Mbappé, o Neymar, né? Ele tem aquilo ali mesmo. Então, assim, ele tá lançando os moleques da base, só que não é que, tipo assim, pô... Claro, obviamente, né? É uma cartada dele, né? A seleção dos moleques que ele faz pra entrar. Só que não é como se ele tivesse outras opções, estivesse barrando certos medalhões, né? Ele meio que só barrou o Cantígio, assim, que tá no elenco ainda, né? Mas de resto, assim, é o que tem pra hoje. E o elenco do Corinthians é horrível, mano. Pô, a diretoria... Sério, o Duílio tem que trazer mais um cara aí pro ataque, pelo menos, mano. Porque é um bando de moleque ali, o Romero, tá ligado, mano? Que o Yuri Alberto ainda é jovem, tá ligado? O resto do moleque nove, tudo moleque jovem ali, mano. Biro, Adson, Wesley, Felipe Augusto. As opções de ataque são todas muito jovens. E aí você tira o Renato Augusto do jogo, cara. Meu Deus, meio campo também ali, mano. Juan, Matheus Araújo. Tipo, os moleques nem são tão ruins assim. Só que assim, pô, é o Corinthians, né? Deus do céu, mano. Tá muito fraco esse elenco, cara. Assustador, mano. Dito isso, né, rapaziada, vamos pro jogo, né? O Luxemburgo foi a campo aí, não sei se vocês viram, né? Saiu aí no videozinho do Corinthians lá de relacionados, que o Corinthians, os jogadores que foram relacionados, né? Foi tanto para a partida em Porto Alegre contra o Inter, que foi agora há pouco, contra a partida lá na Argentina contra o New Old Boys, né? News Old Boys, sempre é o nome dos caras, mano. Pela volta da Copa Sul-Americana, né? Então, a gente sabia já que o Rojas não ia jogar, que o Lucas Veríssimo também não ia jogar, e aliás eles não vão jogar nem a próxima partida, né? Porque eles não foram nem relacionados, né? A lista servia pros 2 confrontos, né, cara? E com isso, né, o Luxemburgo foi a campo com o Cássio no gol, que tinha sofrido uma pancada contra o News Old Boys na terça-feira, mas conseguiu voltar a tempo aí, ficou de boa, né? Fez o exame e voltou já. Ele tinha sido substituído contra o News, né? Aí para lateral direito o Fagner, a dupla de zagueiros Gil e Murilo, no lateral esquerdo o Fábio Santos. Primeiro volante o Maicon, né? O meio campista um pouco pela direita o Juan. Um pouco pela esquerda o Renato, né? Na ponta esquerda o Biro. Na ponta direita o Adson. E de centroavante, né? O Yuri Alberto, né, cara? Cara, basicamente é o time titular do Corinthians, tá? Eu sei que tem umas peças meio alternativas aí, tipo o Juan Oliveira agora é titular, tá ligado? Enfim, o Biro agora é titular. Mas é o que tinha pra hoje, né? Enfim, como eu disse, o Rojas estava fora, que potencialmente é o titular, mas isso, vamos pro jogo, né? O Maicon aparentemente ganhou mesmo a posição do Fausto, e o Fausto agora é banco, né?
até do Juan. O que eu acho uma boa, porque o Fausto tá jogando porra nenhuma, né? Mas enfim, a gente mesmo assim vai precisar dos caras, né? Porque por mais que você tire da equipe principal ou não, o Corinthians tem costume, né? O Luxemburgo tem costume de fazer pelo menos 3 substituições, né? E até no futebol de hoje em dia, né? Você precisa ter um elenco ali que entre 3, 4 peças boas, né? O Corinthians entra ali o que tem, tá ligado? Mas enfim, era o que tinha pra hoje, o melhor do Corinthians, né? E o Internacional foi com uma equipe bastante modificada, porque eles perderam no meio de semana contra o River Plate pela Copa Libertadores lá na Argentina, e tem partida de volta no Beira-Rio, né? Nesse meio de semana. Então eles foram com uma equipe super alternativa. Em tese, rapaziada, o Corinthians, ele tinha meio... Não é obrigação, né? Mas ele tinha a chance de vencer como teve o jogo, porque principalmente porque é o Inter modificado, e é o Inter que tava pensando mais no jogo da Libertadores, né? E porque o Corinthians estava com o time titular, só que o time titular do Corinthians já não tá forte, tá ligado? Tá bem capenga, agora você tem o Renato Augusto e mais 10 caras ali, tá ligado, mano? Basicamente. Enfim, mas o Corinthians começou bem o jogo, tá, rapaziada? Eu gostei ali. A equipe do Corinthians tá com bastante confiança, né? Roda a bola muito melhor. Nesses últimos 2 jogos, né? Contra o News e agora contra o Inter, né? O Maicon encaixou bem ali de primeiro homem, né? De primeiro volante, tem jogado bem as partidas, né? E eu gostei bastante das trocas de passe, né? O Fagner começando as jogadas lá atrás, você tendo tabelinhas mais assertivas e rápidas, né? Entre Juan e Adson. Inversão de jogo lá pro outro lado pro Renato Augusto para tentar concluir a jogada, né? Ou vice-versa. O Fábio acertando mais passes ofensivamente falando, né? Me surpreendeu, né? Eu acho que o único que tava ali meio abaixo no primeiro tempo foi o Biro, né? Que errou basicamente tudo que tentou, cara. Cruzamento, passe, drible, não acertou nada o Biro, né? Não sei se ele sentiu o jogo, mas tá muito mal. Ele já tinha ido um pouco mal contra o News, né? Agora foi pior ainda, né? Enfim, alguns passes e cruzamentos que o Yuri fez o movimento certinho, ele não conseguiu receber tanto do Adson quanto do Biro, né, no primeiro tempo. Enfim, poderia ter criado mais chances perigosas, né? Mas o Corinthians tinha o controle da partida, né? Foi um bom primeiro tempo do Corinthians. E aí, cara, o Inter tava meio mal no jogo, mas do nada eles acertaram uma bola na travessão do meio do campo, né? E parecia que o Inter ia crescer no jogo, mas logo na sequência, em uma dessas jogadas pelo lado esquerdo, cara, uma ótima trama ali do Renato com o Fábio, até o próprio Biro participou, né? O Fábio conseguiu acertar um cruzamento, veja bem, rapaziada, o Fábio Santos acertou um cruzamento. Acho que são poucos na carreira do Fabião, viu? Ele cruzou ali, nem foi pro meio da área, ele cruzou meio que no começo da área, o Renato Augusto dominou. Foi um belo passe, viu, do Fábio, belo passe mesmo. O Renato Augusto dominou, bateu, né, pegou no cara do Inter e entrou. Corinthians 1-0, né, rapaziada? Corinthians melhor no jogo, merecendo um placar favorável, faz o gol. Porque assim, o Corinthians não tava arrematando no gol do Inter, né, não conseguiu encaixar jogadas ali de finalização. Foi um cruzamento aqui a colar, mas o Corinthians estava mais envolvente no jogo. Em algum momento o Renato ia conseguir achar uma finalização, um passe, no qual ocorreu, né? E ele conseguiu fazer o gol, foi feliz ali na finalização. Só que logo na sequência, rapaziada, é um problema crônico do Corinthians, né? Que não muda nunca, né? Até porque tá sempre o mesmo cara na lateral esquerda, né? A bola chega do lado direito do ataque do Inter, né? O nosso lado esquerdo. O cara faz o cruzamento para trás. E aí, cara, eu amo o Cássio, mas ele falhou feio ali, né? Falha ridícula do Cássio, né? Pareceu o goleiro ruim do FIFA, tá ligado? Quando você cruza a bola com força pro meio da área, o goleiro... Sei lá, mano, faz qualquer outra animação, dá um chutão pra frente. O cara vai fazer a envergadura pra baixo e basicamente ele ajeitou a bola pro Bruno Henrique. Ex-Corinthians, né? Ex-porcada também. Agora no Inter, fez o gol, empatou o jogo, cara. O lance foi checado no VAR ainda, né? Era um lance bem ali alinhado, né? O Murilo e o cara que cruzou do Inter. Mas foi gol legal do Internacional, né? Empatou o jogo, né, cara? E aí depois desse gol do Inter, cara, tava um jogo meio que aberto, né? O Corinthians tava tendo bastante espaço, o Inter também. E aí já começou a ficar mais fechado, né? Parece que as marcações, elas se encaixaram melhor, né? E aí basicamente não teve jogo no primeiro tempo, né? Cruzamentos na área de todos os lados, né? Algumas finalizações fraquinhas ali, chutes por cima, né? Tanto o Cássio quanto o Rocher conseguindo encaixar com tranquilidade. E aí acabou o primeiro tempo, que começou como um bom jogo, acabou mais fechado pro segundo, né? Aí firmeza, 1-1, aí voltou pro segundo tempo, cara, o Luxemburgo já fez uma alteração inicial, né? Ele trocou o Renato Augusto pelo Fausto Vera, né? Já sabia que era para controle de carga, né? O Renato Augusto tá jogando meia bomba, jogos que teoricamente não são importantes, né? E, enfim, e aí ele tá fazendo esse controle aí pra ver se ele chega tinindo, né?
pra partida contra o São Paulo, né? Não nesse meio de semana, no outro, né? Eu acho que é capaz ele nem jogar contra o News, viu, na Argentina. Enfim, a galera ficou até preocupada se ele tinha sentido alguma coisa, mas não, né? Foi porque a opção técnica do Luxemburgo foi pra resguardar o Renato Augusto, né, cara? O Corinthians veio numa proposta mais defensiva nesse segundo tempo, né? Porque tava sem o seu meio armador. O Inter teve mais posse de bola, mas nada incisivo, né? Teve ali cruzamentos, esticões ali, mas sempre cortados com tranquilidade, né? A não ser uma falta que o Gil fez ali no zagueiro, no atacante do Inter, né? Que, mano, se ele faz na área era pênalti, né? E eu acho que ele não tava nem vendo ali onde ele tava, né? Ele empurrou o cara, mó displicente ali. E o Inter teve uma boa chance de falta, né? Mas o cara acabou batendo mal, o Cássio encaixou com tranquilidade, né, cara? Enfim. E aí eu tava reclamando bastante nesse segundo tempo, porque o Fausto que entrou ali, entrou totalmente displicente. Já não é a primeira partida do Fausto nesse pique aí de vagabundão, né? Displicente, errando os passes, uns passes nada a ver, sabe? Desconectado do jogo. Tava muito puto com o Fausto. O Fausto entrou no nível Biro, tava acertando porra nenhuma, cara. E o Corinthians tava dando a bola pro Inter com muita tranquilidade, né? Aí teve uma hora ali no segundo tempo, né, que o Luxemburgo mudou o Adson de posicionamento com o Juan, né? Ele abriu o Juan na esquerda. Foi isso? Foi isso, porque ele trocou o Biro pelo Romero, né? O Biro, acho que tinha uma pancada ali, saiu. Tava mal também, entrou o Romero foi lá pra direita, né? Onde tava o Adson veio aqui pela esquerda, só que ele ficou como meia, né? Ficou o Adson como meia, o Fausto do outro lado, né? O Maicon de primeiro, e aí veio o Juan pra ponta esquerda. O Corinthians cresceu um pouquinho no jogo, conseguiu estancar um pouquinho ali a pressão do Inter, né? E logo na sequência, cara, começou a aparecer uns esticões do Corinthians. O Fagner meteu uma bola pro Yuri Alberto em profundidade, né? Porque o Inter tava alto no campo, né? O Yuri escorregou, se não me engano, foi desarmado. Depois o Adson ainda conseguiu meter um passe cruzado, né? Também pro Yuri, eu não lembro se ele finalizou errado ou se confundiu com a bola. Teve dois lances, um ele escorregou e o outro ele fudeu com a jogada, o Yuri, né? E assim, essa seria a proposta do jogo do Corinthians, né? Essa metida de bola e o Yuri em profundidade conseguir fazer o gol. Até que o Fausto Vera, que não tinha acertado nenhum passe ainda, ele consegue meter um bolão nesse pique pro Yuri Alberto. O Yuri com 2 até a grande área, o cara do Internacional lá, totalmente displicente na marcação, dá um carrinho dentro da área, derruba ele puxa o Yuri e dá um carrinho ainda, né? Pênalti duplo ali. Enfim. E aí o Yuri não, o Fábio Santos bate, isso na casa dos 40 já, ele bate e faz Corinthians 2-1. E aí, mano, deu um alívio, né? Foi pro Coringão vai vencer esse jogo, né? O Luxemburgo até tava segurando 2 alterações que ele queria fazer. Ele ia botar o Felipe e ia botar o Wesley. Provavelmente ia sair o Juan e talvez o Yuri. E aí quando sai o gol, ele troca a substituição, né? Ele mete o Mendes e o Rony. Aí ele sacou o Maicon pra entrada do Rony, que tava desgastado. E sacou... Quem que é? Sacou o Juan. Aí ele fez um 3-5-2, né? Deixou o Mendes, Gil e Murilo. Aí fez Fagner, Matheus Araújo, Rony e Fausto, né? E o Fábio Santos. Os 2 alas, né? E os 3 meio-campistas ali. E deixou no ataque ali o Romero um pouco pela direita e o Yuri aqui mais centralizado, né, cara? Foi um 3-5-2 ali pra concluir a partida, né? Pra fechar a casinha. E logo na sequência o Bruno Mendes, né? Ligou um contra-ataque lá, o Depena deu um carrinho pra matar o contra-ataque, tava com o amarelo já, foi expulso, né? Aí eu falei, mano, 40 e poucos já, mano, os caras com a menos, acabou de tomar o 2-1 em casa, mó balde de água fria, né? Os caras estavam atacando até o Corinthians, né? O Corinthians mais no contragolpe. Falei, fechou o jogo, o grande resultado do Corinthians, né? Mas aí não, né? Aí além da falha do Cássio, tivemos a falha de mais um jogador experiente, dessa vez do Gil, né? Que já tinha feito uma cagada ali numa falta. O Gil tem sido bastante criticado pela torcida, eu acho que nem sempre merece essas críticas, mas hoje sim falhou. O Internacional fez uma jogada pelo lado direito, nosso lado esquerdo. O cara faz o cruzamento. Tava toda a zaga postada do Corinthians, cara. O Murilo, o Gil. O Gil era encarregado de marcar o Luiz Adriano. Deu espaço pra ele pulou sozinho e fez, cara. No contrapé do Cássio. Internacional empata o jogo, 2-2, cara. Que merda de resultado. Que gosto de bosta na boca que fica, né? Seria um baita de um resultado. O Corinthians ia para 22 pontos, agora foi para 20, né? Tá ainda 5 da zona, né? E o Bahia ainda joga. Joga contra o América, então tem chance desse sarrafo aumentar, quer dizer, diminuir, né? Era importantíssima essa vitória. E pelo como o jogo foi construído, né? O Corinthians dava para sair com os 3 pontos, né?
Mas enfim, como eu disse, o elenco do Corinthians é fraco, jogou no seu limite do que dava a equipe do Inter. Pra você ver como o elenco do Corinthians é fraco, né? A equipe do Inter tava com o time C e parecia bem pau a pau o jogo, tá? Embora o Corinthians tenha melhorado taticamente, né? Tem funcionado mais como uma equipe. É um time que depende muito do Renato. É um time que depende muito de não ter erros ali. O Corinthians teve 2 erros individuais que custaram a partida, cara. Não a partida em si, custaram a vitória, né? Porque foi um empate, tanto do Cássio e quanto do Gil, né? Nos lances, né, cara? Enfim, balde de água feia pra Fiel, cara. Fiquei puto, mano. Fiquei puto. E preocupado com esse elenco do Corinthians, né? Não sei se a diretoria vai se movimentar, a gente precisa de peças, né? O Luxemburgo tá se virando com o que tem. Eu achei até uma partida bem honesta do Corinthians, tá? Lá no Beira-Rio, contra o Internacional, né? É um confronto que tá cheio de empates, né? Tem um monte de 2-2 aí. Enfim, era a chance de conseguir uma vitória importante fora de casa contra o Internacional, que tá disputando a Libertadores, né? Era o momento de pegar eles de calças curtas, né? Enfim, acabamos perdendo essa oportunidade. Vamos falar das nossas individuais? Não é notas, né? Falar individualmente de jogadores, né? O Cássio, cara, ele errou num gol, né? Não dá pra falar que o Cássio foi bem, né, cara? No restante da parte dele não falhou mais nada, foi seguro, mas no primeiro gol do Inter ele falhou feio ali, mano. Deu a bola no pé do cara, mano. Enfim, falha que não pode acontecer. Falha de jogo grande, assim. Em jogo grande não pode acontecer. O Cássio aí, que falha pouco, mas dessa vez aí ele falhou. Não tem como falar que o gigante foi bem, né? Teve um erro capital. O Fagner jogou muita bola, tá, cara? Conseguiu fazer as saídas direitinho pelo lado direito. Ligou alguns contra-ataques no segundo tempo. Ele sumiu um pouquinho quando virou a linha de 5, né? Que ele jogou na linha mais à frente, né? Ele tem características mais positivas de armar por trás, né? Quando você joga numa linha à frente, você pega a bola às vezes de costa ou pra correr, né? Enfim, enquanto ele tava de lateral direito mesmo, tava jogando muito o Fagner, né? Gostei mais da partida do Fagner. O Gil, mais um que teve um pecado capital aí, cara, custou outro gol, não dá pra falar que foi bem. O Murilo, pro outro lado, né? Falhou junto com a zaga no gol, mas não foi dele totalmente a culpa, né? Mas tava indo bem enquanto até saiu o segundo gol do Internacional. Enfim, olha que engraçado, né? Eu gostei bastante da partida do Fábio Santos ofensivamente. Eu acho que deve, na estadia toda dele do Corinthians, mano, assim, eu não tô contando os gols de pênalti, tá? Tô contando as partidas em si, né? Deve ser um top 3, top 5 aí de melhores partidas do Fábio Santos ofensivamente falando. Deu um passe, fez o gol ainda. E tava acertando os passes no ataque, né? Conseguindo contribuir ofensivamente de verdade, né? Mas em contrapartida, falhou bastante, deveu bastante no seu carro-chefe, né? O lado esquerdo do Corinthians bastante exposto, né? As 2 jogadas do Inter saiu por esse lado, saiu cruzamentos de lá, né? Não dá pra falar que o Fábio foi bem defensivamente, mas ofensivamente ele foi bem. Não só pelo gol, tá? E pela assistência, mas ele jogou bem ofensivamente falando. O Michael fez uma grande partida também, se entregou bastante no meio campo, conseguiu acelerar jogadas, conseguiu virar rápido, né? Errou pouquíssimos passes, gostei, mais uma boa partida do Michael, tá? Juan Oliveira, eu gostei bastante dele, da entrega, né? Ele ajuda bastante na marcação ali pra fazer uma parceria maior no meio campo, né? Junto com o Michael, porque senão ele fica sozinho. Enfim, ajudou bastante o Fagner também ali, dobrando a marcação em alguns lances no primeiro tempo, né? No segundo tempo também teve que fazer um papel também de ponta, correu, se esforçou, foi perigoso ali mesmo num período que o Corinthians estava com deserto de criatividade após a saída do Renato, né? Juan era um dos pouquinhos mais lúcidos ali em questão de criação. Gostei da partida do Juan ao todo. Renato Augusto jogou muito no primeiro tempo, né? Talvez tenha sido o melhor jogador do Corinthians na linha, né? Obviamente, né? Porque o Cássio foi mal hoje, né? Foi o melhor jogador do Corinthians, fez o gol, né? Tava participando bastante, conseguindo articular jogadas como ele sempre faz, né? Mas aí saiu, né? O Corinthians perde muito sem o Renato Augusto. O Biro fez um péssimo jogo, tá? Principalmente ofensivamente. Ele ainda contribuiu no serviço sujo, né? Eu gosto que o Biro chega duro nos caras, né? Mas com a bola no pé contribuiu muito pouco. Foi muito mal. O Biro errou praticamente tudo, tá ligado? O Adson deu bastante velocidade, principalmente no primeiro tempo. Eu gostei da partida do Adson no primeiro tempo, né? Depois no segundo ele teve uma metida de bola pro Yuri que poderia ter feito o gol que o Yuri vacilou. Mas ele foi um pouquinho mais sumido, acho que ele acabou o gás também, né? Ele foi primeiro substituído ali aos 30, né? Quando entrou o Matheus Araújo, né? O Yuri Alberto, cara, eu achei que ele fez até um bom primeiro tempo, fazendo ali as movimentações corretas, né? Mas ninguém acertou o passe pra ele. E no segundo tempo ele deu 2 vaciladas ali do que poderiam ser fatais, né? O Corinthians
Era uma ou duas chances ali no segundo tempo que o Corinthians teria nos contragolpes de bola enfiada, né? O Corinthians teve três, né? Ele desperdiçou duas, mas pelo menos conseguiu arranjar um pênalti na terceira, né? Poderia ter sido melhor, mas o Yuri tá com esses vacilos, assim, cai por cima da bola, né? Escorrega, atrapalha a jogada, né? Não dá pra falar que foi uma partida muito boa do Yuri Alberto, mas pelo menos foi efetiva, né? Conseguiu arranjar um pênalti lá do cara do Inter, né, cara? Os malucos que entraram, o Fausto Vera mal demais, puta que pariu, displicente, acomodado, trotando, desconexo da partida. O único ponto positivo, de verdade, que ele errou todos os passes, foi a metida de bola que ele dá pro Yuri, que o Yuri sofre o pênalti. Foi o único ponto positivo do Fausto, que ele foi péssimo no jogo, péssimo. O Matheus Araújo. Cara, tocou um pouco na bola, né? Ficou ele no meio campo ali. Depois logo o Corinthians fez o gol, né? Logo não, demorou um pouco ainda, mas ele participou muito pouco, o Matheus Araújo, né? Mas o deserto de criatividade entrou mais pra... Acho que foi mais pra proteger ali o time, né? Do que tentar caçar o segundo gol. O segundo gol ia sair num lance isolado, nessa proposta que o Corinthians tinha ali de um esticão dar certo. Acabou dando, né? Deu errado por outro motivo, né? O Romero entrou no lugar do Biro. O Romero também não entrou muito bem, não, como tinha entrado contra o News, né? Ficou lá pela ponta direita, nem teve muitas jogadas com ele também. Enfim, ele ficou mais protegendo do que tentando jogadas, né? Não tem muito a falar do Romero, não. E o Rony... O Rony entrou no meio campo ali pra proteger, depois que saiu o segundo gol do Corinthians, né? Não foi muito efetivo, mas o que lhe coube ele fez ali, né? Ele protegeu o meio campo, assim como o Bruno Mendes também, que protegeu lá o lado direito, né? Quando entrou de terceiro zagueiro ali pra subir o Fagner, né? O que fudeu mesmo foi a desatenção do Corinthians no finalzinho do jogo ali, principalmente com o Gil, né? Que acabou deixando o Luiz Adriano cabecear, cara. Mas é isso, rapaziada. 2-2, o Corinthians precisa se reforçar urgentemente, cara. Porque senão não vai dar pra pensar em nada esse ano. É torcer pra passar pelo São Paulo aí e ficar na Série A, né? Porque com esse elenco super limitado, que você não sabe quem é o time reserva e quem é o time titular, porque é a mesma coisa. É legal, o Luxemburgo tá dando rodagem pra galera, mas não deixa de ser um time fraco, uma equipe muito, muito fraca de elenco, né, rapaziada? Enfim, fiel, ainda vou ver a coletiva do Luxemburgo. Deve ser uma coletiva ruim, porque é fora de casa, né? Poucas perguntas interessantes. A gente volta aí com o pós-jogo contra o News Old Boys, né? Na Argentina, esperamos que com uma classificação. Tem jogos na rodada ainda do Brasileirão, o Corinthians pode se ferrar um pouquinho, né? O Santos já jogou e se fudeu. O Goiás parece que venceu o Fortaleza, né? Tá atrás da gente ainda. Mas todo mundo ali de baixo ainda joga. O Bahia, o Curitiba, né? O Vasco, a América, né, pode aumentar esse sarrafo aí para a próxima rodada. É esperar que o Bahia tropece aí, seria menos pior, né? Pelo menos um empatezinho aí contra o América. É isso, fiel. É isso, loucos do bando. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!